Como é que está o mercado de trabalho neste tempo de crise? Não está fácil, quer dizer, o mercado de trabalho, a situação económica que nós atravessamos hoje em dia é uma situação económica difícil, acima de tudo porque a criação de emprego é cada vez mais difícil, o próprio investimento, não só o investimento nacional, mas o investimento internacional. Assistimos cada vez mais hoje às próprias empresas, no que diz respeito a investimento internacional, por exemplo, as empresas que geram riqueza aqui em Portugal acabam por não fazer o investimento dessa riqueza aqui em Portugal e sim para expatriar todo o dinheiro, o que faz com que a economia também não acelere e que, obviamente, acabe por não criar mais emprego. Agora, nós temos que olhar para as coisas sempre positivamente e o olhar positivamente é procurar as oportunidades, procurar efetivamente que o próprio mercado acelere, temos que acelerar a economia, temos que criar medidas para acelerar a economia, mas mais do que criá-las, colocá-las em prática, que é o que muitas vezes também falta, não é? Mas de uma forma geral, o mercado de trabalho, quer dizer, eu diria que não está numa curva ascendente, está numa curva estagnada, claramente. Na sua opinião, com a experiência toda que tem, parece-lhe que os estágios são um bom início de carreira para um jovem licenciado? Cada vez mais. Cada vez mais, até porque a aposta das empresas, e mais uma vez, eu não gosto nada de utilizar a palavra, mas efetivamente é o que acontece. Em épocas de crise, as empresas não recrutam para posições intermédias ou para posições de topo, a não ser que tenham efetivamente uma necessidade muito forte ou que exista aqui uma necessidade de substituição de algum colaborador. Portanto, a recrutarem, acabam por fazer um investimento pela base. E o investimento pela base são os estagiários, não é? Obviamente. E isso acaba por gerar todo um conjunto de medidas que incentivam claramente ao crescimento, ao push-up das estruturas organizacionais, a fazer com que estes miúdos, não é? Estes estagiários que entram, este sangue novo, faça com que as pessoas também no meio da organização subam, para estas pessoas poderem subir também. Mas assistimos cada vez mais às multinacionais a privilegiarem este tipo multinacionais e não só, empresas portuguesas como a Sonai, como a EFASEC, que estão em plena expansão. Não é uma coisa má, não é? Não pode ser visto pelo jovem licenciado como uma coisa negativa. Absolutamente, absolutamente. Eu acho que, pelo contrário, tem que ser visto como algo que lhe vai alavancar a carreira, não é? Porque acima de tudo, nós, para começarmos, não podemos começar por cima, temos que começar por baixo. E o começar por baixo, muitas vezes, o que nos falta são as oportunidades. Essas oportunidades podem ser encontradas, acima de tudo, em empresas que privilegiem este tipo de iniciativas. E, felizmente, já começamos a assistir a muitas empresas a privilegiarem cada vez mais os chamados programas de talento ou os programas de trainees, não é? Nas organizações. Isso tem vindo a acontecer com uma frequência muito interessante e é muito bom para nós, principalmente para os nossos jovens, não é? Claro. Marco, e em relação ao mercado, às competências que o mercado mais valoriza, o que é que são hoje em dia? Isto muda muito com o tempo e nós estamos nesta voragem de mudança. Quais são as competências que agora, neste momento, o mercado mais está a valorizar? O paradigma de há uns anos a esta parte tem claramente mudado, ou seja, hoje em dia nós valorizamos, e está-se a valorizar o mercado, e ainda bem que assim é, a valorizar efetivamente os soft skills, as competências, sendo que existem algumas que se sobrepõem a outras, obviamente, mas também não descurando, lá está, as empresas quando procuram pessoas, procuram os hard skills, procuram que a pessoa tenha ajustamento em termos funcionais à própria função, mas também, e cada vez mais, a capacidade que tem de ajustar-se em termos de competências. E esses soft skills muitas vezes é que fazem a diferença e que conseguem fazer a mais-valia ou mostrar a mais-valia de um profissional face a outro. Agora, há competências transversais que eu acho que o mercado de trabalho procura, independentemente da função em si. Competências como a comunicação, a capacidade de interrelacionamento, o pensamento analítico, a iniciativa, o dinamismo, portanto, este tipo de competências, que são competências que nós devemos efetivamente desenvolvê-las ao longo da nossa vida e ainda mais enquanto jovens,
Eu recordo-me e costumo muito dizer que os jovens, hoje em dia, não se podem limitar somente a fazer universidade, casa, universidade. Não, têm que privilegiar aqui o equilíbrio entre a vida académica que têm e a vida social que têm, porque isto traz-lhes efetivamente competência, procurarem experiências ao longo da vida académica, como estágios de verão, como efetivamente trabalhar durante o verão, um mês que seja, para experimentarem o que é o mercado de trabalho, para desenvolverem ou começarem a desenvolver algumas competências que muitas vezes só conseguimos atualizar se formos à procura do seu desenvolvimento, porque por si só não as conseguimos atualizar no nosso comportamento. Mas eu acho que, de uma forma geral, este tipo de competências, que parecem quase senso comum, são competências que muitas vezes para muitas pessoas não estão na top of mind, não é? Não estão aqui claramente na nossa lista de prioridades, e então acabamos por relevar um bocadinho esse tipo de competências. Mas acho que essas seguramente são competências que fazem falta a qualquer pessoa. Daqueles milhares de currículos que provavelmente vê, não sei se ainda vê, mas pelo menos aqui vê, qual é o seu enfoque quando está à procura de uma pessoa? Vai enfocar a sua atenção aonde? Depende. Se estamos a falar, por exemplo, de estagiários, tenho um enfoque. Se estamos a falar de pessoas com um nível de experiência... Não. Estamos a falar de jovens licenciados. Aí basicamente, a leitura de um CV de um jovem licenciado, por mais estranho que pareça, depende. A mim o que me salta a atenção são claramente, por exemplo, o tipo de iniciativas em que a pessoa se envolve ao longo da sua experiência académica. Ou, inclusivamente, até experiências profissionais que a pessoa possa ter tido. Eu, numa das conferências que fiz com os fóruns estudantes, eu não me canso de dar este exemplo, porque é um bom exemplo, em que um dos alunos, ou uma das pessoas que estava na conferência, que era um jovem, que me perguntava se devia colocar no seu CV ou não a experiência profissional que teve a servir num bar. Penso que inclusivamente à noite. E aquilo que eu lhe disse foi, neste momento, para ele faz sentido que isso lá esteja. Porquê? Porque por trás disso, e os profissionais que leem os CVs podem perceber claramente que, por exemplo, ele desenvolveu, nessa experiência, desenvolveu capacidade de comunicação, capacidade de relacionamento com o cliente, orientação para o cliente, orientação para objetivos. Portanto, tudo isto, se ele utilizou bem a experiência que teve em prol do seu próprio desenvolvimento pessoal, de certeza absoluta que ele atualizou competências. E é isso que se procuram nos CVs de jovens recém-licenciados. Experiências profissionais, iniciativas, portanto, aquelas iniciativas paralelas que existem muitas vezes nas universidades, aquelas empresas académicas, as consultoras que eles criam, não é? Estou-me a recordar da Faculdade de Economia do Porto, que tem a FEP Junior Consulting, por exemplo, que dá a oportunidade a que eles tenham contacto com o mercado de trabalho, desenvolverem inclusivamente projetos que são reais, numa dimensão pequena, mas que são reais. Tudo isto é muito relevante para quem recruta um jovem licenciado. Porquê? São esses pequeninos detalhes que podem fazer toda a diferença na sua adaptação ao mercado de trabalho e para fazer face aos desafios que também as próprias empresas têm. Assim como o desporto, assim como o voluntariado, assim... Tudo mais. Obviamente, a nossa capacidade de altruísmo é fundamental. Eu acho que a ajuda para com os outros, o querermos efetivamente ajudar as outras pessoas, e o voluntariado é algo que eu penso que é fantástico, as pessoas conseguirem gerir bem o seu tempo para podermos estender a mão às outras pessoas também, não é? Há aí tanta coisa para fazer que muitas vezes nos passa ao lado, mas às vezes é só tirar 5 minutos de um lado, pôr no outro e nós conseguimos fazer tudo isso. 3 pecados mortais numa entrevista. Inibição, muitas vezes a postura corporal pode revelar tanta coisa numa entrevista, ou seja, o estar a olhar para baixo pode revelar claramente uma inibição muito grande, e isso é claramente um pecado nos dias que correm, ou seja, uma pessoa que não demonstre uma capacidade de iniciativa, o querer ir à procura de informação,
Só esse pequeno gesto pode demonstrar muita coisa. Um outro pecado mortal, os níveis de ansiedade que muitas vezes os próprios jovens acabam por gerar e que passa muita falta de confiança para quem está do outro lado também, ou seja, os jovens não se podem esquecer, obviamente, que estão num processo avaliativo quando estão a tentar entrar ou a concorrer a alguma oportunidade, mas também não se podem esquecer que do outro lado estão seres humanos e, portanto, como eles, portanto, eles estão ali para provar que são efetivamente as pessoas certas para aquele lugar ou para aquela oportunidade. E como tal, tem que acreditar nas suas capacidades. É necessário fazer também o trabalho de casa para que esses níveis de ansiedade também não sejam gerados e que os possam prejudicar também ao nível da própria conversa que irão ter com a pessoa que o está a avaliar. Por outro lado, acho que é fundamental mostrar interesse, ou seja, uma pessoa que não mostre mínimo interesse para aquilo que está a concorrer acaba também por deixar ou por esvanecer um bocadinho o interesse do outro lado, não é? Por comparação, quando se concorre, um jovem recém-licenciado, quando concorre a uma oportunidade, não se pode esquecer que está a concorrer com milhares de pessoas, não é? E às vezes, não digo milhares, mas centenas de pessoas. E existem pequenos pormenores que podem fazer toda a diferença na escolha da pessoa. Esse pode ser um deles. E, efetivamente, tem que ter noção de que esses fatores são fatores críticos, entre muitos outros, não é? Nesse interesse também está a preparação da própria entrevista, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Lá está, é o tal trabalho de casa. Eu recordo-me quando era jovem, quando concorria a alguma coisa, tentava, obviamente, perceber ao que é que estava a concorrer. A não ser que visse um anúncio em que não me dizia absolutamente nada, ou seja, que não tinha nome da empresa, não tinha nada. Mas, obviamente, se assim for, imaginando, pondo-se o caso de que não sei para que empresa é que estou a concorrer, mas sei a função à qual estou a concorrer. Portanto, o descritivo funcional mínimo, pelo menos, lá vem. E esse trabalho de casa, pelo menos, eu posso fazer também. A partir daí, é levar perguntas bem estruturadas para tentar perceber qual é o desafio que lhe espera. E essas perguntas têm que ser perguntas pertinentes, que no fundo também impactem no outro lado, no interlocutor, de uma forma em que o possa avaliar, como por exemplo, este rapaz faz, ou rapariga, faz efetivamente perguntas inteligentes, ou está interessado, ou vê-se que fez o trabalho de casa, ou vê-se que há aqui uma capacidade de iniciativa. Há áreas agora que estão a dar mais, que estão a ter mais procura em termos de mercado de trabalho? Há uma área muito interessante que está claramente a ser muito alavancada em termos de mercado, que é a área das energias. A área das energias renováveis está a ter um boom muito grande, uma procura muito grande em termos de mercado, porque é efetivamente uma área em que está a existir uma grande aposta, em que se sabe que efetivamente todo o mundo está virado exatamente para o ambiente, para as preocupações que se têm, e a nossa dependência de combustíveis fósseis também acabam por levar a que nós tenhamos que procurar alternativas. E, portanto, se o mundo vira para ali... Mais? Não só uma área comercial por si só, não quer dizer que seja um engenheiro que lá esteja, não é? Estou a imaginar, a área comercial há de continuar a ser e sempre será. Então, em épocas de crise, é a área mais procurada, não é? Porquê? Porque as empresas têm que vender. E, portanto, eu acho que é uma experiência muito interessante, todos nós, independentemente depois do futuro que nos está reservado, e depois somos nós que temos que traçar o nosso percurso profissional também, mas, acima de tudo, é um ótimo começo. Começar por uma área comercial, perceber no terreno quais são as dificuldades inerentes à empresa, perceber muito bem o que é que a empresa comercializa, seja um produto, seja um serviço, faz parte do nosso crescimento enquanto profissionais. Se percebermos isso, vai ser muito mais fácil depois conseguirmos construir a nossa carreira profissional para onde quisermos. Porque temos o conhecimento do core. A área comercial é o coração da empresa, não é? Se não vender, também não pagamos os ordenados que às outras pessoas da estrutura, não é? Portanto, é importante que se tenha isso em mente.